Olá, meu nome é Paulo Cogos e este é um vídeo em defesa da nossa liberdade de utilizar os apps de carona. Nós temos que defender a liberdade alheia para que a nossa liberdade continue sendo preservada. Afinal, toda vez que a liberdade de um inocente é ameaçada, a nossa liberdade é ameaçada também. E isso é especialmente válido no que tange aos aplicativos de carona. Invenções tecnológicas maravilhosas que eu pessoalmente não tenho a menor ideia de como elas funcionam, mas eu só sei que elas funcionam muito bem. E eu sou um usuário muito satisfeito desses aplicativos de carona. É simples. O governo é tão maligno, o Estado é uma instituição tão maligna, que eles tornam quase que um ato de magnanimidade dos governantes aquilo que deve ser encarado como uma liberdade trivial que nós devemos ter. Imagina, caronas. Todo mundo já deu carona para um amigo, todos já ofereceram carona. Olha, vamos lá, eu racho a gasolina com você. Caronas. É simples. E o empresário, o empreendedor, fundou empresas como Uber, 99 Táxi, não importa o nome que você dê a elas, não importa quais elas sejam, para que ele possa capitalizar isso. Isso é essencial para a liberdade econômica. Isso é essencial para que a economia continue evoluindo e se adaptando às circunstâncias da civilização humana que necessariamente avançam em tecnologia, aumentam em números, e com isso surgem novos desafios que também requerem mais inovações tecnológicas. Mas o Estado está sempre lá, como um inimigo à espreita do empreendedor, como um inimigo à espreita de todo o avanço da civilização. Schumpeter já falava isso. Joseph Schumpeter, um economista que nasceu na Áustria, disse que o empreendedor enfrentará todo tipo de resistência, e resistência técnica às intempéries do mundo das ciências naturais será o menor dos problemas desse empreendedor. Ele enfrentará resistência moral, ele enfrentará resistência política, não só a inveja dos invejosos, mas o Estado querendo manter a sua estrutura monolítica e o lobby daqueles vagabundos preguiçosos que não têm capacidade de inovar no mercado e querem destruir a concorrência usando covardemente a força do Estado. Eu estou fazendo essa live a convite dos meus amigos que estão lutando bravamente em defesa da liberdade dos aplicativos de carona, especialmente do meu amigo Felipe Iacoca, que me convidou para fazer esse vídeo especialmente. Muito obrigado, Felipe Iacoca. Então vamos lá. Existe um grande economista chamado Frédéric Bastiat, e ele escreveu um livro chamado A Petição dos Fabricantes de Vela. Ora, ele diz o seguinte: se inventaram a lâmpada elétrica, como vão ficar os fabricantes de vela? Nós temos que proibir a energia elétrica, temos que proibir a iluminação elétrica, do contrário, todos os fabricantes de vela vão à falência. Então vamos acabar com o avanço da civilização e todas as maravilhas da energia elétrica, simplesmente para que empreendedores falsos empreendedores que são, na verdade, vagabundos, possam se acomodar. Essa é a mensagem da petição dos fabricantes de vela. E isso acontece ao longo da história. Isso aconteceu no caso dos luditas, que queriam destruir o maquinário. Isso aconteceu, inclusive, no caso dos táxis, quando eles começaram a surgir e ofereciam concorrência a quem? Aos cocheiros. Então, lá para os idos de 1910, 11, 12, surgiu em São Paulo a companhia Autotaxímetro Paulista, com 70 e poucos carros, para concorrer com os cocheiros. O que aconteceu com a nossa mentalidade contratualista socialista? Antônio de Luca, do Sindicato dos Cocheiros, meteu um tiro em Francisco Cunha, segurança da companhia Autotaxímetro Paulista. O gerente da companhia, Frederico Zanardini, sofreu agressões. Isso saiu noticiado nos jornais, e isso deve lembrar vocês alguma coisa, não? Sim! Lembra vocês os taxistas covardemente agredindo motoristas de Uber? E pior, agredindo passageiros de Uber, inclusive mulheres. Covardes e canalhas. Nada mudou. Nem a mentalidade covarde desses agressores e nem a mentalidade estatista daqueles que os apoiam. Nada mudou. Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que o que aconteceria se nós ainda estivéssemos operando com cocheiros, ao invés de absorver o avanço representado pelo automóvel? Nós estaríamos literalmente andando em fezes. Os cavalos eram um problema ambiental urbano muito grave. Se você reparar, em Nova York, as portas possuem uma certa elevação em relação ao nível do chão. Por quê? Porque a cidade ficava lotada de fezes de cavalo. Ainda bem que eles acabaram e hoje nós temos o automóvel. Mas o que acontece com o automóvel? Ele virou um monopólio. Houve essa aliança fascista entre as prefeituras municipais e os serviços de táxi, que trabalham para a prefeitura e criaram uma das maiores máfias de todos os tempos. O motorista comum é obrigado a pagar um licenciamento milionário
Pelo menos era assim antes dos aplicativos de carona, para trabalhar, muitas vezes ficava devendo, e os sindicatos de táxi se tornaram máfias. Máfias completamente imorais e coercitivas. O serviço era péssimo. As pessoas eram exploradas pelos taxistas. Eles tratavam o cliente mal, e muitas vezes de forma violenta, fraudulenta, e praticavam até estupros. Isso está acabando por causa da concorrência oferecida pelos aplicativos de carona. E eles fazem parte de algo maior, uma tendência ainda maior, que é o shared economy. O shared economy é uma maravilha. Aquilo que os economistas mainstream falam que são falhas de mercado, o consumidor não tem informação suficiente, existe assimetria de informação, o mercado tem que ser regulado, isso é tudo bullshit. A tecnologia e o empreendedorismo estão resolvendo esse problema através do shared economy, que elimina boa parte do problema da assimetria de informação. Isso é uma maravilha, e você pensa que esses economistinhas mainstream esquerdopatas pularam de alegria com isso? Não, porque a guerra deles é contra a civilização humana e não contra uma determinada falha de mercado. Mesmo porque falhas de mercado não existem. O que existem são falhas morais e limitações técnicas. As limitações técnicas nós conseguimos contornar se nós tivéssemos liberdade. As limitações morais nós precisamos resistir dura e bravamente contra o Estado. Para começar, esse mito do coitadinho do taxista. Grande mito. Grande mito. O que gera empregos produtivos na economia e aumenta a qualidade de vida de todos os agentes é o acúmulo de capital. E o acúmulo de capital requer, antes, economia de capital. E para haver economia de capital, é preciso que o capital seja bem alocado, que os recursos sejam bem alocados. O que o empreendedor faz na sua atividade empreendedorial, aí vocês podem consultar grandes economistas do empreendedorismo como Kirchner, Israel Kirchner, Murray Rothbard. O que eles fazem é alocar o capital melhor do que estava antes. E assim os empreendedores alocaram toda a tecnologia, satélites, GPS, não sei como é que o negócio funciona, para criar essas empresas, esses aplicativos de carona, que concatenam o desejo daquele que quer o dinheiro e está disponível para oferecer carona com aquele que precisa do transporte imediatamente. E com isso toda a economia se torna mais produtiva, há ganhos econômicos de ambos os lados, mais recursos são poupados, reinvestidos na economia, o que vai gerar empregos produtivos. Isso aconteceu com as máquinas de tear, falaram que os tecelães perderiam emprego, mas surgiu ainda mais emprego para os tecelães operando as máquinas. E isso, obviamente, vai acontecer no setor de transporte, haverá maior concorrência, maior quantidade de veículos disponíveis em várias empresas, de aplicativos concorrendo entre si, e é claro que haverá mais empregos. Para aqueles que quiserem trabalhar, não para os vagabundos acomodados, covardes dos sindicatos. Esse é o primeiro passo. Agora, não pensa que nós, eu, o Felipe e a Coca, estamos aqui para defender o Uber, ou para defender esse modelo. Nós não defendemos empresa nenhuma, nós não defendemos modelo nenhum, nós defendemos aquilo que é melhor para a sociedade, para o consumidor, para os trabalhadores, a liberdade, a ética, o direito natural que nenhum governante, nenhum sindicato, nenhuma guilda tem o direito de nos tirar. Se por acaso surgir concorrência, nós apoiaremos. Os blockchains, a tecnologia maravilhosa do blockchain, que agora que eu fui entender como funciona, ela pode inclusive acabar com o Uber. Porque tudo que nós precisamos é eliminar intermediários cada vez mais. A não ser que esses intermediários sejam extremamente produtivos. Se uma pessoa que quer tomar carona pode entrar em contato direto com uma pessoa que quer oferecer carona sem o intermédio de uma empresa, melhor ainda. E aí Uber acaba? Eu não estou aqui para defender Uber. Eu estou aqui para defender o avanço tecnológico, a melhoria na alocação de recursos e, principalmente, a liberdade humana. Se o blockchain acabar com o Uber, ótimo. Agora, proibir o Uber para defender sindicatozinho, monopólio de prefeitura, aonde que isso interessa ao consumidor? Aonde que isso interessa à população? Vocês estão malucos? Essa não é a função da economia. A função da economia é melhorar o padrão de vida da humanidade. Nós aqui neste desterro, nessa vida de escassez, de recursos limitados, trabalhamos a vida inteira, saímos de casa, abandonamos durante boa parte do dia nossa mulher e nossos filhos. Para quê? Para melhorar nosso padrão de vida. Esta é a função da economia. Aí vem alguém e quer destruir um serviço que está provado que é bom para o consumidor. Tanto está provado que eles têm lucro. Tanto está provado que os sindicatos temem. Se o consumidor não gostasse, por que os sindicatos temeriam?
Então, a política é anti-economia. A economia objetiva melhorar o padrão de vida da população. A política objetiva melhorar o padrão de vida de uma elite à custa da população. Essa é a diferença. Vocês veem, por exemplo, o caso do Uber e de outros aplicativos de carona em relação ao impacto societal que eles tiveram nas cidades onde eles chegaram. Los Angeles, por exemplo, era repleta de guetos, abandonados, decadentes, com vários mendigos perambulando pelas ruas. Quando surgiu o Uber, as pessoas puderam se deslocar com maior abrangência e com maior flexibilidade. E o efeito foi uma revitalização dos centros urbanos, e esses mendigos começaram a entrar em cursos para dirigir Uber. Saíram do desemprego, saíram da miséria, e surgiram boulevards turísticos, onde antes era um gueto decadente, por causa dos aplicativos de carona que otimizaram a rede de transporte e o alcance dos negócios, o alcance das pessoas que estão empreendendo elas mesmas, fazendo negócios. Isso é um case de sucesso em Los Angeles. Existem vários outros. Vamos ver alguns efeitos econômicos do Uber. Primeiro, ele alivia o transporte público. Por que uma pessoa prefere comprar um carro e ficar sujeita a intempéries, a acidentes, a multas, a roubo de veículos? Porque ele é muito mais conveniente do que o transporte público, e o táxi, por ser um monopólio da prefeitura, é um lixo, como todo monopólio. Agora, se existe o Uber, muita gente vai deixar de comprar um carro, porque existe o Uber. Essas pessoas nem sempre vão tomar um Uber, elas vão acabar tomando transporte coletivo em algum momento, porque elas não têm carro, certo? Mas na maior parte do tempo, elas podem migrar para o Uber e aliviar o transporte coletivo. O que vai acontecer, então, é um alívio em boa parte do transporte coletivo e um alívio daqueles que estão deixando de comprar um carro, que também vai melhorar o trânsito. E eu sou um grande defensor do carro. Estou fazendo aqui uma análise econômica do trânsito. O Uber vai melhorar o trânsito. Ele causa uma otimização na rede de transportes. Muitas vezes as pessoas praticam um transporte acessório. Elas não transportam apenas, mas elas também transportam o seu carro até um certo lugar, principalmente numa cidade grande e congestionada. Agora ela não precisa mais transportar o carro, ela só precisa se transportar porque o Uber é um serviço viável em relação ao táxi, que é um lixo. Então agora ela pode simplesmente pegar um táxi e fazer pequenos trajetos a pé, ao invés de ter que carregar o carro, aquilo que eu, como economista do trânsito, chamo de transporte acessório. Isso alivia o trânsito também. Então nós temos 3 fatores para aliviar o trânsito. As pessoas que tomavam transporte público e agora vão tomar Uber estão aliviando o transporte público para o pobre, que vai enfrentar menos problema de superlotação. Aqueles que estão deixando de comprar um carro e estão pegando Uber, às vezes, e outras vezes o transporte público, também estão aliviando o trânsito. Ou seja, vai melhorar para todo mundo. O Uber não vai piorar o trânsito porque no percurso que ele faz ao longo do dia, ele transporta várias dezenas de pessoas, não só uma. Então, se você fosse analisar isso do ponto de vista logístico, há aquilo que eu chamo de otimização da rede de transportes. Muito bem. Temos também uma diminuição do preço dos estacionamentos. Menos gente vai demandar estacionamento. Se existe uma queda na demanda, obviamente vai ter uma queda no preço. Tendo uma queda no preço dos estacionamentos, aqueles que usam carro vão poder pagar menos para estacionar. E mais, se há uma queda na demanda por estacionamentos, vai acabar havendo uma queda na oferta, mais terrenos urbanos vão ficar disponíveis para outros fins que não estacionamentos. Então vai ficar mais fácil abrir uma loja, comprar um imóvel, alugar um imóvel para morar. E as lojas, shoppings, não vão precisar ter tantas vagas disponíveis, o que vai aumentar a produtividade do espaço dessas lojas. O Uber, e isso é muito importante para você, dona de casa que tem filhos jovens, ele aumenta a segurança dos seus filhos. Seu filho vai na balada, bebe, e aí ele vai pegar o carro. Agora ele não precisa mais disso. Ele tem um serviço excelente disponível onde quer que ele esteja, a qualquer hora do dia, que se chama Uber. Você pode dormir sossegada agora, senhora dona mãe de jovens baladeiros. Isso é excelente. O cara agora pode se divertir numa festa e pegar um Uber para ir embora. E antes não, porque como eu já disse, o táxi é um monopólio. As pessoas preferiam pegar o carro e correr o risco, mesmo tendo bebido. Aí nós temos um aumento da segurança também do usuário, porque nós não sabemos quem é o taxista. Ah, mas o táxi passa por certos testes. Esses testes estão feitos uma vez. Eles podem muito bem ser burlados, aquele que pratica o teste pode enganar o aplicador pode se enganar,
E eles são feitos pelo Estado. Você confia nisso? Você confia num monopólio que não está nem um pouco interessado na sua segurança? É diferente do sistema de reputação que existe no Uber. É um sistema dinâmico, atualizado a cada nova corrida, e também diminui o problema da simetria de informação. Está comprovado que é muito mais seguro. A gerente do Starbucks no Brasil morreu num táxi. John Nash foi morto pela imprudência de um taxista. Os táxis, por exemplo, em algumas cidades como Buenos Aires e Rio de Janeiro, são muito conhecidos, ou pelo menos eram, pelo seu comportamento perigoso e fraudulento, até em conluio com gangsters. Com o Uber isso fica muito mais difícil, porque ele é rastreado o tempo inteiro. Tá tudo registrado. Né? Outra coisa também. Aumenta a viabilidade daquele que precisa praticar o commuting durante o dia. A relação é a seguinte: aonde eu posso morar e aonde eu posso trabalhar. Às vezes é muito difícil para mim trabalhar longe da minha casa. Eu vou querer embutir isso no meu salário? O empresário vai ter que pagar um vale-transporte enorme para o funcionário? Porque o transporte público é ineficiente, porque ele é público, se ele fosse privado ele seria menos ineficiente, e o táxi é um lixo. Agora, com o Uber, aumenta a abrangência das áreas viáveis para uma pessoa morar e trabalhar, o que melhora a situação de todos, empregados e empregadores. As caronas são maravilhosas. As pessoas harmoniosamente decidem cooperar umas com as outras no transporte, o que economiza gasolina também. E isso pressiona o preço dos combustíveis para baixo. E a economia inteira usa combustível. O preço de tudo aquilo que é transportado por veículos automotores vai tender para baixo também, se houver uma economia de gasolina. Isso é essencial. Isso é essencial para uma economia. Isso vai gerar empregos. Quantas pessoas sofreram com esses anos de expansão creditícia do maldito governo do PT, da Lula e da Dilma? Perderam seus empregos, principalmente nos setores mais altos da produção, na parte mais longa da cadeia ali. E como eles puderam voltar a sustentar suas famílias? Com Uber, dirigindo 99 táxi, não importa. Com isso, a economia ganha mais dinamismo e as crises de boom e bust causadas pela expansão monetária do Banco Central se tornam mais amenas. Não por mérito do governo, mas por mérito da iniciativa privada, obviamente. Nós temos também uma melhor alocação dos recursos de transporte. Porque no caso dos aplicativos de carona, os preços flutuam em tempo real. Se está chovendo, os preços vão subir. Isso é ótimo, porque incentiva a maior oferta de carros justamente quando as pessoas estão mais precisando. Coisa que não acontece no táxi. Os táxis convencionais não têm como saber isso. Mas com a transmissão eletrônica das disponibilidades de preço, de pedidos de táxi, de pedidos de Uber, esses preços flutuam conforme a oferta e a demanda. O que faz com que as pessoas que precisem de transporte mais urgentemente obtenham, como no caso da chuva. E aí existe uma coisa interessante. O Uber usa tecnologia. Tecnologias avançadas, de satélites, por exemplo. Qual é o incentivo que um cientista, que um laboratório vai ter para desenvolver tecnologia se ela não tiver retorno econômico? Aí que entra o grande economista Frank Shostak. E ele diz o seguinte: a tecnologia precisa de capital para que haja incentivos para que ela seja pesquisada. Ela precisa de retorno econômico. Se nós viermos com essa mentalidade ludista de impedir os avanços tecnológicos para beneficiar guildas de vagabundos, qual vai ser o incentivo que os cientistas terão para desenvolver tecnologias? Se o governo vai pegar no pé de todos os inovadores. Essas tecnologias geram externalidades positivas na economia. Para privilegiar o ganho imediato de meia dúzia de sindicalistas acomodados, nós vamos prejudicar o que talvez venha a ser a cura do câncer, novos equipamentos biomédicos, equipamentos para detectar terremotos no futuro. Isso pode surgir. Quem é que vai saber? Só Deus sabe. Eu já vi, por exemplo, carros do Uber ou da 99 táxi com Wi-Fi dentro. A concorrência está pressionando todo mundo. O mercado é competitivo e deve ser competitivo. Antes os táxis cobravam uma tarifa extra para o aeroporto, agora não cobram mais. E eu já vi táxi com Wi-Fi. Isso significa uma mitigação da perda econômica que o trânsito causa. Vocês já ouviram falar nisso, né? A cidade perdeu não sei quantos quatrilhões de reais ali por causa do trânsito. As pessoas paradas no trânsito, improdutivo. Graças à competição, agora tem cara instalando Wi-Fi no carro. O executivo vai pegar o laptop dele ali e vai trabalhar no carro. Tornamos esse horário produtivo. Não é o ideal,
mas é menos pior. Tudo isso são ganhos que nós temos com a economia do Uber, com a economia dos aplicativos de carona. E tudo isso é o que esses canalhas sindicalistas, ludistas, querem proibir. A democracia funciona assim. São guildas eleitorais, onde grupos politicamente organizados se juntam para usar o aparato estatal contra as pessoas que estão tentando ganhar a vida honestamente. São os famosos clusters eleitorais. Gary North, outro grande economista, nos explica que o governo primeiro cria o ambiente institucional propício a esses lobistas. Depois, os lobistas, obviamente, vão incorrer nesse comportamento hostil à sociedade para obter ganhos imediatos e vão fazer a parceria, o conluio com o governo. É o que os sindicatáxis estão fazendo com os senadores, com os deputados, com os vereadores, com esses parasitas todos, que são outros bandos de vagabundo também, para cercear nossa liberdade e obter ganhos imediatos. Por que que isso acontece? Porque a tecnologia representa uma grande ameaça ao Estado. O Estado é um monopólio. Ele é uma estrutura monolítica, parada, incapaz de atender demandas genuínas do consumidor, porque não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é a locupletação espúria dos seus membros. Se a tecnologia avança e o empreendedorismo absorve essa realidade, nós vamos driblando tudo aquilo que impede o nosso enriquecimento material. E uma hora isso vai chegar no Estado. Uma hora nós vamos desenvolver tecnologias que vão destruir o Estado. O Bitcoin, as moedas digitais são um exemplo disso. Por isso que o Estado tem horror ao empreendedorismo tecnológico, ao criptoanarquismo, às moedas digitais, aos aplicativos de carona, ao blockchain. Tudo isso causa pesadelos no Estado. Pessoalmente, eu não acho que nós vamos acabar com o Estado só com isso. É preciso uma atitude moral de combate ao Estado. Combate literal. Pautado por uma moralidade libertadora. Mas as tecnologias ajudam demais. E por isso que o Estado tem horror a elas. E por isso que, à medida em que a tecnologia avança, aumenta a sanha totalitária do Estado. Chegará o momento em que nós vamos ter que escolher. Nós vamos escolher a tecnologia que nos libertará dos grilhões estatais, ou nós vamos escolher uma sociedade distópica com total controle do Estado nas nossas vidas. Você quer dar carona para alguém, esse alguém quer pegar carona com você, e não pode fazer isso? Isso já é o totalitarismo. Ah, não, mas a democracia nunca vai acabar virando uma ditadura. Primeiro que ela já é. Segundo que é só olhar para essa situação onde você não pode dar carona e cobrar. Pensem o seguinte, nós precisamos de caronas. Carona é bom, carona reduz o trânsito, carona aumenta a cooperação entre as pessoas e reforça a coesão do tecido social, só que ela tem de menos. Por que ela tem de menos? Porque tá difícil capitalizá-la. Porque o governo não deixa você cobrar para dar carona. Por isso existe um nível inferior ao que seria bom de caronas. É uma escassez artificial causada por essa regulação do governo que quer te impedir de cobrar, quer dificultar a vida dos empreendedores que encontraram formas tecnológicas de concatenar os interesses de ofertantes de carona com consumidores de carona. É isso que o governo faz. Outra coisa, eu já vi muito economista mainstream falando que o transporte é uma falha de mercado e que o governo precisa encampar, que o governo precisa regular, e os aplicativos de carona só demonstram que eles estão todos errados. Sabe por quê? Porque enquanto esses professorzinhos de economia mainstream, que chegam lá andando no Palio, 1997 deles, para te falar que os empreendedores são todos uns idiotas, os empreendedores estão lá empreendendo. E ele tá lá escrevendo uma tesezinha idiota de economia matemática. E o aplicativo de carona demonstra toda a imbecilidade desses caras. E eles não gostam nem um pouco disso. É por isso. A tecnologia dos aplicativos de transporte vai nos ajudar a driblar, aliás, todo o engessamento institucional e a blindar a população contra, não toda, mas boa parte da sanha totalitária do Estado. Na Arábia Saudita existe o machismo do wahhabismo islâmico. As mulheres eram proibidas de dirigir. E com o Uber, elas passaram a dirigir. Driblaram até a lei islâmica. Na América Latina, principalmente no Brasil, nós não temos a lei islâmica, mas temos o contratualismo ibérico, que sempre privilegiou funcionários públicos
guildas, sindicatos, e o Uber está nos ajudando a driblar isso? Os aplicativos de carona estão nos ajudando a driblar isso? Agora, o ponto mais interessante de todos é que aplicativos de carona tornam a liberdade barata, e quando cai o preço da liberdade, aumenta a demanda por ela. Gary North explica isso. É muito difícil para as pessoas se organizarem politicamente e vencer os grupos organizados, os lobistas. Mas com o aplicativo de carona você não precisa se organizar politicamente. É só você usar o Uber. Algoritmo tecnológico on its prime. Isso torna a liberdade barata. Vamos fazer isso. Vamos resistir ao Estado. Tem uma frase do grande Peter Drucker, um dos maiores teóricos da administração de empresas, que diz: o empreendedor sempre busca por mudança, responde a ela e a explora como uma oportunidade. O Estado odeia isso, porque o Estado é uma estrutura monolítica. Eu já disse isso. O Uber, o 99 Táxi, os aplicativos de carona mostram que as pessoas são capazes de conviver harmoniosamente, de cooperarem entre si, e isso é totalmente oposto à grande desculpa para a existência do Estado. Hominis, lupus hominis. O homem é o lobo do homem. Não, não é. Se fosse assim, a civilização sequer seria possível. Essa é a desculpa para o Leviatã estatal. E quando a harmonia que existe na sociedade, através das trocas econômicas mutuamente benéficas, demonstra que o homem é capaz de cooperar harmoniosamente, o governo fica louco, quer destruir isso e quer forçar artificialmente um mundo onde cão come cão, onde o homem é o lobo do homem. Sim, existem homens que agem como lobos e eles estão todos de gravata no Senado. Resistam! Viva a liberdade e viva a liberdade dos aplicativos de carona. Grande abraço.